Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Daqui a alguns momentos, alguns minutos, a gente vai iniciar a nossa live desta noite. Se possível, peço para cada um de vocês reservar um copinho com água. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo. Nossa live iniciará às 21 horas. Olá, Lúcia. Boa noite, querida. Que saudade. Abraços fraternos. Seja bem-vinda. Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda, querida. Muita paz. A música ambiente está muito alta, dá para ouvir. Espero que a internet ajude. Esse é um momento de muita luz, de muita paz, porque nós é que fazemos o nosso ambiente. Se nós, neste momento, sintonizarmos essa energia positiva, essa energia que circula aqui entre nós, a gente começa a sentir esse fluido que está aqui entre nós. Uma positividade, uma paz interior. E que nós possamos, neste momento, unidos em pensamentos, que possamos aproveitar esta oportunidade de estarmos conectados de cultivar bons pensamentos, de cultivar a paz interior, de nos equilibrarmos espiritualmente. Vamos aproveitar este momento. Mais alguns minutinhos nós iniciaremos. Hoje vai ser um tema bem gostoso,
da gente refletir, da gente bater um papo, que é o poder da oração. Como a oração ela é importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Como a oração ela é importante para os nossos momentos, seja ele qual for. Então nós vamos refletir esta noite com este tema maravilhoso, o poder da prece. Muito obrigada, Terezinha. Gratidão. Mais alguns minutinhos, vamos ver se o pessoal do grupo Paz em Nossos Corações consegue acompanhar a nossa live. Daniela, boa noite, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, vamos nos preparando para esta noite de luz, esta noite bendita, que vai nos proporcionar muita paz, muito amor, muito reequilíbrio para o nosso espírito. E hoje, mais do que nunca, nós necessitamos deste equilíbrio espiritual. Novamente, digo a vocês para reservar um copo com água, para ser fluidificado pelos nossos amigos benfeitores espirituais. Após a nossa live, nós vamos fazer uma pequena vibração em prol da humanidade. Após, nós beberemos a nossa água. Mais alguns minutinhos, mais uns 6 minutinhos, vamos ver se entram mais pessoas para nós iniciarmos a nossa live desta noite. Maravilha, está conseguindo ouvir? A música ambiente está atrapalhando, precisa diminuir. Rosana, boa noite. Eu esqueci da outra, ela faz parte do grupo Paz em Nossos Corações, mas eu não me recordo o nome dela. É a avó do Gabriel, está também presente, está online. Boa noite, sejam bem-vindas. Rosana, boa noite. Mais alguns minutinhos, a gente já inicia. A Camila, seja bem-vinda, Camila. Agradecemos essa oportunidade bendita. Mais alguns minutinhos. Seja bem-vinda. Pessoal que entrar, coloca o nome, por favor, se puderem colocar o nome, para a gente poder estar se conhecendo. Cristina Neves, boa noite, seja bem-vinda.
Como é gostoso a gente reservar um tempinho, um momento de nossas vidas para a gente refletir, nos equilibrarmos, nos harmonizarmos. Meireles, boa noite, seja bem-vinda. Só mais uns 2 minutinhos a gente inicia. É importante que, se puderem, escutar a live em um ambiente silencioso seria importante. Por que eu digo isso? Porque é um momento em que nós vamos nos sintonizarmos, vamos receber todo este bálsamo da espiritualidade maior. Então seria muito bom se fosse reservado num ambiente silencioso. Oi, Mari, boa noite. Não tá? Puxa vida, vamos torcer para que a net não caia, né? Vamos torcer aí, Mari. Vamos ver se você consegue conectar com a gente. Vou abaixar um pouquinho aqui o fundo musical. Vamos torcer, vamos enviar vibrações positivas para você aí, para você conseguir acompanhar a nossa live. Né, Rosana? Vibrações positivas. Bom, deu 20 horas. Nós iremos iniciarmos. Eu vou iniciar a nossa live desta noite com uma prece de Emmanuel. Essa prece é linda. É a prece de amor. Para quem não conhece a prece de amor, vai conhecer agora que eu vou realizá-la para nosso início da nossa reflexão desta noite. E essa prece, ela diz assim: como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Linda essa prece, né? Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Vai nos acompanhar, Antônio? Então, nós iremos, neste momento, darmos início à nossa live com a abertura dessa prece de amor de Emmanuel, que onde nós estivermos, Deus estará conosco, isto sem dúvidas. Pedimos que a nossa reunião, a nossa live desta noite, possa trazer grandes esclarecimentos a todos os nossos irmãos
que possa confortar a todos os nossos irmãos, que cada palavra dita possa ser bendita a todos nós. Que assim seja. Bom, meus irmãos, que assim seja, Camila. Então nós iremos refletir nesta noite com o poder da prece, que está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que é a lei de adoração. Está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, lei de adoração. Então nós vamos refletir um pouco com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27. Pedi e obtereis. Então nós vamos refletir nesses dois livros da codificação de Kardec, o nosso tema desta noite. Então, meus irmãos, o que dizer da prece e da oração? Qual que é o caráter geral da prece e da oração? O que os Espíritos nos diz sobre a prece, sobre a oração? Então ele nos diz que a prece, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é colocar-se em comunicação com ele. Então assim, quando nós realizamos a nossa prece, a nossa oração íntima, nós estamos entrando em conexão com Deus, com o Supremo. Nós estamos entrando em conexão com as leis naturais. É uma lei natural a oração, a prece, porque ela nos dá esta oportunidade de nós conversarmos com Deus, com o Supremo. Então, eles nos diz isso, é uma comunicação que nós temos com Ele. Quando nós oramos, quando nós entramos em prece, nós vivemos uma dimensão espiritual com os benfeitores e com Deus. E por meio desta prece, por meio desta oração, podemos termos 3 características no meio dessa prece e no meio desta oração que nós podemos colocar para acrescentar, para fortalecer a nossa oração. Seja bem-vinda, Maria. Os Espíritos nos diz que na prece nós tenhamos que louvar, nós tenhamos que pedir e nós tenhamos que agradecer. Então eu vou explicar um pouquinho de como que funciona uma prece, né? Como até o Antônio colocou aqui, sincera, simples, com humildade. Joana, namastê. Boa noite, Deus nos abençoe e nos auxilie. Amém, que assim seja. Então, por meio da prece, nós possamos, meus amigos, nós possamos louvar. E o que quer dizer o louvar? Louvar é nós admirarmos a criação de Deus. Louvarmos é nós sermos gratos por tudo de bom que nos acontece. Então nós podemos, na oração, louvar a Deus. Como também nós podemos, na oração, pedir. Na oração, nós podemos pedir sim. Mas nós tenhamos também que entender que depende do que nós vamos pedir. Não é verdade? Porque a gente vê às vezes os irmãos nossos
nossos companheiros, as pessoas pedirem às vezes certos tipos de coisas a Deus pela oração, que às vezes não é o momento exato para aquela pessoa. Então a gente tem que observar muito o que nós vamos pedir em nossa oração. Porque dependendo do que nós formos pedir na oração, o que vai acontecer? Irá concretizar sim ou não. Depende muito do quê? Da nossa necessidade e do nosso merecimento. Então não vamos pedir uma coisa que seja absurda em um momento de prece. Uma suposição? Oh, meu Deus! Gostaria tanto de ganhar na loteria. Oh, meu Deus! Queria te pedir que, por favor, trazesse meu namorado de volta para mim. Então, tem certos tipos de pedido que não são realizados. Por quê? Porque são pedidos que não têm, de modo geral, importância. Entendem? Alguém quiser colocar alguma colocação, fiquem à vontade, estejam à vontade. Então, o pedir, o que seria o pedir? Senhor, eu peço que me dê forças para seguir em frente a minha caminhada, a minha jornada. Senhor, eu peço que me dê forças para enfrentar as minhas dificuldades que eu estou passando no momento. Então, são coisas assim, pedir, mas pedir coisas que você vai ter o retorno daquilo. Você vai fazer um pedido em prol daquilo que você está necessitando, mas para o quê? Para o seu melhoramento, para o seu amparo. Porque de nada vai valer você pedir coisas materiais, porque muitas vezes acontece de não ser, não é verdade? Não ser aceito um tipo de um pedido dessa maneira. Não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim, um exemplo, mais um exemplo também que nós vamos dar aqui, que eu irei dar. Eu falo nós porque nós está aqui envolvidos com a espiritualidade benfeitora, nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo. Então, às vezes, temos uns exemplos que às vezes as pessoas falam assim, Vanessa, coloca o meu nome no caderninho de oração, mas assim, eu quero pedir especialmente para que fulano ou meu filho, ou seja, quem for, consiga passar em um vestibular, consiga passar naquela prova de um emprego. Então, assim, é uma coisa que está pedindo, mas que não depende da força suprema. Porque este pedido, um exemplo, depende de cada um de nós nos esforçarmos para poder passar em uma prova, em um vestibular. Porque não existe uma só, existem várias pessoas envolvidas nisso, não é verdade? Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco com o pedir. Ou ao contrário, vamos pedir, Senhor, ajude-me, auxilia-me naquela prova que eu irei fazer amanhã, porque seja feita a tua vontade e não a minha em primeiro lugar, porque a vontade tem que ser dele em primeiro lugar e não a nossa. Não é tudo que nós queremos que nós vamos conseguir na nossa vida. Tudo tem o seu momento certo para se concretizar. Às vezes, tenho meu marido doente, como devo fazer o pedido? Pode colocar, Cristina, o nome completo dele, por favor, que nós iremos, no finalzinho, fazermos a vibração, ok? Não sei se você ouviu, reservar um copinho com água para a fluidificação dos nossos amigos benfeitores, ok? Então, vamos retornar. Então, tem certos tipos de pedidos que acontecem que não vão ser realizados. E muitas vezes, você fica tão bitolado naquele pedido, fazendo tanto pedido, todos os dias aquele mesmo pedido, que às vezes não tem importância
E às vezes não realiza. Por que não realiza? Porque não é o momento exato, o momento adequado de você receber, de esse pedido ser concretizado. Então a gente tem que entender isso, que cada momento é um momento, né, Antônio? Exato, pode colocar aí, Antônio, a sua colocação, tá bom? A gente vai estar lendo lá, muito bom que Deus nos concede se pedirmos com confiança, coragem, paciência e resignação. Exatamente, nós tenhamos que pedir com confiança, com coragem, mas também temos que pedir o que vai ser bom para nós. Não é como eu disse anteriormente, não é porque vai ser bom para mim, mas e se não for bom para o outro? Não é? Porque a gente se martiriza tanto às vezes, a gente inculca tanto às vezes de um exemplo, querer um emprego. Eu mesma dou um exemplo meu antigamente, que eu queria muito entrar em uma certa instituição e eu ficava bitolada naquilo, né? Bitolado naquilo, eu quero esse emprego, eu quero trabalhar nessa instituição. E a gente acaba, meus irmãos, fixando um pensamento em nossa mente que ele acaba, sem querermos, ele acaba nos desequilibrando. Porque a gente só fica no foco naquilo. Só que a gente tem que entender que temos que ver se é o momento certo de isso acontecer, de você entrar naquela instituição. E se não for para você entrar? E se Deus ele está te programando uma coisa melhor do que isso para você? Uma coisa bem melhor, não é verdade? Então, o momento é não se afligir. Quando você pede uma coisa, às vezes não acontece de imediato. Porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe muito antes de você estar pedindo. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto. Ele sabe, Deus ele sabe muito antes de você estar fazendo a prece, a oração. Ele sabe muito antes do que você está necessitado naquele momento. Então, aí é a paciência, calma. Refrigera o teu coração. Acalenta o teu coração. Se for ter que ser seu, vai ser seu. E isso, exato, discernimento. Na nossa prece, a gente precisa pedir discernimento para entender realmente o que nós estamos passando. As dificuldades, o sofrimento, a dor, o porquê que nós estamos passando. Então, pedir a Ele que Ele ampare, que Ele nos dê força para nós angariarmos, para nós caminharmos de mãos juntas com Ele nesta evolução. A resignação, como eu disse na live anterior dos bem-aventurados os aflitos, o sofredor, ele sofre com mais resignação e com mais paz interior se ele tiver este pensamento. Se ele tiver este pensamento de que tudo vai passar, de que é o momento que ele tem que estar passando, não é? É o momento de que cada um de nós temos que estar passando. Eu não posso passar por você e nem você pode passar por mim. Então a prece, ela é um refúgio para as dores, ela é um acalento para os nossos corações. Nós possamos assim pedir a nossa prece, nós possamos assim louvar a criação divina de Deus, contemplar quando nós sairmos de manhã para realizar as nossas atividades, o nosso trabalho, nós contemplarmos o nascer do sol, as árvores, os pássaros cantando. Olha que maravilha! Olha que louvor, a gente admirar as belezas que Deus criou para nós. Com muita fé e amor. A prece, ela tem que ser feita com humildade. Ela tem que ser feita no recanto, se você puder. Entre em teu aposento, fechai a porta do teu aposento, cerra os seus olhos. E ali você vai ter a conexão com a divindade. Porque, como eu disse, é um momento de nós estarmos em dimensão espiritual, em conexão com Deus, com o Supremo. Nós vamos estar neste momento de oração, em nosso aposento,
O aposento que eu disse é como eu disse a vocês, pode ser no teu quarto, que nem agora neste momento. Eu estou em meu aposento, com as portas fechadas, com a conexão com a divindade, com os espíritos superiores, com os amigos benfeitores. Então que quando você orar, entre em teu aposento, feche tua porta. E aí a conversa é com Deus e com você. Você e Ele. Neste momento, porque tudo está em conexão, porque você aí vai fazer aquela oração, que é uma conversa, porque a oração, ela não precisa ser de muitas palavras, como diz aqui no Evangelho, no capítulo 27. Não precisa ser de muitas palavras decoradas. A prece, ela é bem aceita, bem recebida, com a humildade, com a simplicidade. Que muitas vezes, muitas das pessoas... Depois eu vou contar uma historinha do Zé. Não sei quem conhece a historinha do Zé. Fernando deve conhecer a historinha do Zé. É muito linda essa história. Então, assim... Não fique com vergonha de você não saber fazer uma prece. Às vezes muitas pessoas falam... Às vezes eu vejo muito isso no centro espírita. De às vezes... um dirigente chamar uma pessoa para fazer uma prece de abertura, e às vezes a pessoa, um frequentador, ou até mesmo às vezes até os trabalhadores da casa ficam meio assim, constrangidos de fazer a prece. Mas a prece, meus irmãos, ela é aquela prece sentida, realizada no fundo do nosso coração. Entendem? Não precisa ser aquela prece decorada, não precisa ser aquela prece com muitas palavras, uma prece como se fosse fazer uma palestra a todos. Não importa. O que importa é o que sai de dentro do teu coração, com o seu sentimento. Porque aí você se conecta com a divindade, com o Supremo naquele momento, que você acaba no seu aposento, trancada a porta, cerrado os seus olhos, naquele momento em que você está passando em aflição, em dificuldade, em dor, às vezes até em desequilíbrio. Não é verdade? Porque nós andamos em ambientes, às vezes, que sugam muito a nossa energia, então nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como vamos alimentar o nosso espírito? A resposta é a prece e a oração. Então que nós possamos, quando estivermos assim, não tão somente quando estivermos em aflições, em dores, em sofrimento, rogar pela prece. Não é verdade? A gente tem que rogar pela prece, a gente tem que se conectar com a oração, não é somente nos momentos em que nós estamos em aflições, em dores, em tormentos, em dificuldades. Nós também temos que rogar a prece para agradecer os momentos bons, felizes que você está passando, pela saúde, pelo amparo que você está tendo, pela proteção que você está tendo. Olha que bonito. Olha que gracioso que é o meio de nós nos abraçarmos, debruçarmos a prece. Aquele que está afligindo, aquele que está tormentoso, aquele que está em desequilíbrio espiritual, aquele que está em enfermidade, seja ele físico, seja ele espiritual. Como eu disse na live anterior, nós temos aqui o livro de cabeceira, que também nos auxilia em muito. E no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos termos lá a coleção de preces que Kardec nos deixa. Não é verdade? Lá temos, lá no final do capítulo, no final do Evangelho, no capítulo 28, temos lá as seleções das preces, que pode ser prece para o ente querido, prece para os médiuns, prece para uma criança que acaba de nascer, prece para o criminoso, prece para os suicidas. Então, ali, neste capítulo, ele tem todo o item ali direcionado para cada tipo de pessoa que está necessitado ali. Para os desencarnados,
Boa noite, seja bem-vindo, Paulo, Raimunda, sejam todos bem-vindos. Então, nós temos como nos fortalecermos com o Evangelho, com as preces que estão ali, e também com a conexão conosco e com a divindade naquele momento em nosso aposento. Porque é neste momento em que nós iremos nos libertar, mas eu posso dizer para vocês que é uma libertação de todas as amarras que nós temos em nossos corações, de todo o sofrimento, de todo o desequilíbrio que nós estamos passando. Eu digo isso porque nós mesmos, espíritas, nós sofremos muitos também. Não somos também de ferro, né? Somos de corpo, somos temos sentimentos, temos também o nosso momento de desespero, de aflição, que às vezes nos acarreta. Então também nós temos que ter este momento com Ele. Nós temos que ter este momento com Ele, esta conversa com Ele, e deixar que flua, que saia toda aquela negatividade, aquele desequilíbrio. Porque depois que você realiza esta prece, esta oração com fervor, né? Logicamente, o Antônio nos colocou aí que nós tenhamos que perdoar. Sim, nós tenhamos que perdoar para nós sermos perdoados. Não é verdade? Então, que na prece nós possamos pedir perdão pelas ofensas cometidas, sim. Perdoe-nos para que nós também possamos perdoar aos nossos amigos. Perdoe-me, Senhor, pelas minhas faltas, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós erramos. Nós erramos. Mas qual que é o objetivo? É não errar mais. É fazer como Santo Agostinho, novamente eu repito, quando ele fazia todas as noites antes de dormir. Ele indagava a sua consciência. E ele pensava no que ele poderia fazer para o melhor no outro dia. O que ele poderia fazer melhor naquele outro dia. Então é isso que nós tenhamos que fazer. É indagar a nossa consciência e ver o que está de errado, o que preciso melhorar, para não errar mais. Não é verdade? Porque errar é humano, mas repetindo o erro, já aí como dizem, né? Aí, então nós tenhamos o quê? Que tentar não errar. Tentar não falhar. E como que isso acontece? Como que isso pode nos ajudar, Vanessa, a nós não errarmos, a nós não falharmos? Como? Muito simples, meus irmãos. É nós vigiarmos os nossos pensamentos. É nós nos conectarmos com a oração. É nós nos conectarmos com o nosso anjo guardião, porque muitas vezes nós esquecemos dele. E ele está sempre conosco, conectados em pensamentos. Então clama por ele, porque ele vai te orientar e te instruir com os bons pensamentos. Siga o Evangelho de Cristo, ou pelo menos tente. É difícil? Pode ser que seja, mas não é impossível a gente ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. Não é impossível. É possível sim nós sermos melhores, nós sermos felizes. Então a prece, ela é um refúgio. E a prece, ela tem as suas qualidades, né? Qualidade da prece. Aí aqui no Evangelho nos diz aquela parábola do fariseu e do publicano, não é verdade? Que o fariseu, ele vai lá no templo, ele vai lá e fala que ele jejua 2 vezes, que ele não comete o adultério, que ele serve a Deus. Nossa, ele fala aquele monte de coisa, né, que está aqui escrito, né? Ele fica de pé, aí ele fala que rende graças a Deus, não é? Ele não é como os injustos e os adúlteros, como o publicano. Então ele fala aquele monte de coisa em frente ao templo, né? Só que aí tem o publicano, cobrador de impostos, que ele nem sequer ele levanta a sua face. E ele bate no peito e roga, ele fala que
ele foi pecador, que ele é pecador, não é? Do contrário que tudo o fariseu ele diz, ele fala batendo no peito, né? Que ele não consegue, não é verdade? Seguir tudo isso, não é? Então ele é humilde, ele é simples no que ele fala ali. A simplicidade no que o publicano ele fala, né? Com um sentimento diferente do fariseu, então ele vai ter, né, a sua recompensa, não é verdade? Então, muito cuidado quando nós fazemos a nossa prece e nós queremos que todos a ouçam, a nossa prece decorada, sem sentimento. Vamos pensar, será que vai ser ouvida essa prece decorada, sem sentimentos, sem fé? Ou vai ser aceita aquela prece com sentimento, com humildade? Pode ser com poucas palavras, pode ser da boca para fora, do coração, que venha do coração. Digo, né? Desculpa, não da boca para fora, que seja realizada de coração, realmente, não é verdade? Não aquele sentimento, aquela oração que você que nem a gente sabe o nosso dia a dia, a nossa correria, né? A gente anda no automatismo, né? A gente já acorda cedo, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente se apronta, toma o café, vai ao trabalho, a gente chega à noite, a gente quer tomar um banho, a gente tem isso para fazer, tem aquilo. Quando chega no momento de dormir, será que a gente vai conseguir realizar a nossa oração, a nossa prece? Pois eu digo, meus irmãos, que a partir de hoje, desta noite, cada um de nós iremos sim, antes de dormir, nos conectarmos com a divindade, porque se a gente tem o tempo 24 horas para fazer as nossas coisas, nós temos que ter pelo menos 3 minutos, 4 que seja, para agradecer a Deus pelo nosso dia, por nós estarmos vivos, por nós termos a nossa família conosco, pelo nosso dia ter sido abençoado. Então a gente tem que ter este momento antes de dormir, de nós agradecermos a Deus pelo nosso dia. E outra coisa importante, não somente isso, mas também por aquele momento a gente se conectar com a espiritualidade benfeitora, os nossos amigos espirituais, para que eles possam velar para que eles possam velar por nós na noite que nós vamos dormirmos, porque nosso corpo ele repousa, mas o espírito não. O espírito ele continua a trabalhar do outro lado. Então, a gente tem que se equilibrar no momento de nós dormirmos, né, com a oração, com o pensamento positivo, para que nós ao nos desdobrarmos na emancipação da alma, a gente poder trabalhar lá com mais harmonia, com mais positividade, não é? Poder ajudar os nossos irmãos do outro lado, porque depois que nós dormimos, né, que é um preparo para a morte, que nós dizemos assim, não é verdade? Que nós nos libertamos, o espírito ele se liberta da matéria, ele quer auxiliar, ele quer trabalhar. E se nós não tivermos esse equilíbrio no momento de dormir, se nós não tivermos este tempo com a conexão com Deus, com os benfeitores, a gente acaba indo para lugares que a gente não quer nem comentar aqui, lugares inferiores. Então, por que da importância da oração antes de dormir? Boa noite, Carol. Linda, seja bem-vinda, minha flor. Então, por que de nós nos prepararmos antes de dormir? Por este motivo. Por que nos prepararmos, a hora que nós acordarmos, também fazer a nossa prece? Mas aí você vai me perguntar, mas Vanessa, eu vou ter que fazer a oração a todo momento? E aí, o que vocês acham? A todo momento eu vou ter que estar ligado em conexão, em oração? Se possível, sim.
ao acordarmos, nós agradecermos, nós pedirmos a bênção a Deus por nós estarmos vivos, né, encarnados. Por quê? Para nós aproveitarmos a nossa evolução, né? Então nós precisamos agradecer a Ele para preparar o nosso dia. Como eu digo e repito, nós tenhamos que abençoar o nosso dia para nós sermos abençoados. Olha que lindo. Abençoe o momento em que você acorda. Roga a Ele, ao Senhor Jesus. Obrigada, estejais conosco. Proteja a todos nós, a todos. Não proteja só a mim. Proteja a todos os nossos irmãos. Então a oração ela tem que estar constante a todo momento nosso que nós passamos. Mas como eu posso fazer? A oração ela pode ser feita em qualquer lugar? Exato, sim. A oração, a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar que seja. Ela pode ser feita no ambiente do seu trabalho. Ela pode ser feita em um ambiente, em um exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô. Pode ser feita. Porque eu não disse que a oração é uma comunhão de pensamentos? Boa noite, Dris. Que linda, seja bem-vinda. A oração, ela é uma comunhão de pensamentos. Porque o que nós pensamos, nós atraímos para nós. Os nossos pensamentos, ele diz tudo do que pensamos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Como no oceano, que estão lá os seus peixinhos. Então, tudo que nós pensamos, nós atraímos. Por que da orientação de nós sempre pensarmos coisas boas, positivas, e frequentar ambientes positivos? Por quê? Por causa dessa afinidade, desta atração. Então, podemos fazer a oração em qualquer momento, em qualquer lugar? Sim, é necessário. Pode ser em silêncio? Pode ser em silêncio. Um exemplo que eu posso estar dando para vocês, vamos supor que você, eu já passei por isso que eu estou dando esse exemplo. Uma certa feita eu fui pegar um ônibus, uma condução, e neste ônibus tinha várias pessoas e uma delas estavam em discussão. Por coisas bobas, fúteis. E o que você pode estar fazendo nesse momento em que você se depara com essa agressividade? A prece, em silêncio, a vibração. Para quê? Harmonizar. Então você pode fazer a prece em silêncio, harmonizando o que está acontecendo. Você está enviando a sua vibração positiva àquelas duas pessoas, 3 ou 4 que seja. Você está fazendo uma oração a ela. Mas vale, porque a intenção que você está tendo no momento, com o pensamento conectado com o fluido cósmico universal, ela alcança aonde você estiver. Você pode estar lá em Sírios, você pode estar lá nos Estados Unidos, você pode estar lá no Rio, não importa o lugar onde você se encontra. Se você chegar para mim e falar, Vanessa, peço que você faça uma oração para mim, eu estou lá no Rio, ou estou lá nos Estados Unidos, em Portugal. Se você fizer a oração, se eu fizer a oração com sentimento de humildade, simplicidade, pensamento naquela pessoa, que ela está aflita, ela está amargurada, ela está precisando da oração, ela vai chegar? Realmente que ela vai chegar. Como um bálsamo, como um refrigério. Olha que lindo a caridade de você orar
pelas pessoas, em pensamento. Às vezes você está até com a pessoa do teu lado, ou um filho, ou um cônjuge, e você só está emanando aquelas vibrações positivas, você está fazendo aquela oração só de você olhar. Só de você estar pensando, você já está emanando, irradiando a oração para aquela pessoa do teu lado. Vocês já ouviram falar que prece de vó, prece de mãe? Chico Xavier, ele nos diz que a oração de uma mãe para um filho arrebata as portas do céu. Olha que lindo! Arrebata as portas dos céus. Imagine da avó. Imagine da avó. Imagine uma oração. Eu até me emociono falando isso, porque não sei se vocês já sentiram isso, não sei se vocês já passaram por algum momento de passar por de sentir esta oração vinda, sabe? Vinda da sua mãe, da tua avó, daquele que te admira, daquele que gosta de você realmente. É uma sensação incrível, uma sensação de paz. Boa noite, Israel. Seja bem-vindo. Então, olha que lindo que é a oração de uma mãe por um filho. A mãe pedindo pelo filho. Olha que emoção. Não importa, meus irmãos, quem somos, o que somos. Não importa. Mas o que importa é que nós somos todos irmãos, independente do que você é. De classe, de cor, religião. Não importa quem você é. O que importa é que nós temos que ser bondosos com todos. Até com o inimigo? Sim. Sim, com o inimigo principalmente. Ele que precisa de mais das nossas orações, são eles. Colocá-los em nossas orações. Para quem que eu posso fazer a oração? Você pode fazer a oração para você, para o teu próximo. Para os desencarnados em sofrimento, para os suicidas. Este tema é um tema que, se a gente for ver, é muito tempo para a gente refletir aqui, conversar. É muito itens que a gente tem para abordar aqui. Muitos itens aqui. A oração para o desencarnado. Podemos fazer a oração para o desencarnado, só que tenhamos que ter uma atenção. Eu vou ler um trecho aqui do Evangelho. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Então, certas pessoas, certas crenças não admitem que façam preces para os mortos. Porque ou ela é salva ou ela vai ser condenada. Né? Aqui está dizendo aqui. Aí a gente pergunta, isso é lógico? Isso é caridoso? Um cristão rejeitar fazer a prece para os condenados, gente? Não. Merece tanto quanto. Porque a gente fazendo a prece para os nossos entes queridos, eles vão sentir-se em paz, em luz.
podendo até ajudar a sair daquela situação em que ele se encontra na espiritualidade. Ah, mas eu não vou fazer prece para um suicida porque ele violou as leis divinas. Não, gente. É o que mais necessita de prece é este irmão, um suicida. Eu, quando faço as minhas vibrações e coloco eles nas minhas vibrações, eu me emociono demais. Ivone Pereira do Amaral, uma médium conhecida, ela, quando saía nos jornais os irmãozinhos suicidas, ela fazia prece para cada um que estava ali, para cada nome ali do jornalzinho, ela fazia a prece para cada suicida, para cada nome ali colocado no jornal. E eles, após, vêm agradecer pelo bálsamo. Porque o bem que praticares em tua vida é o teu advogado em toda a parte. Já disse isso. Então não tenham medo de praticar o bem, porque quando você precisar, você vai ter o teu advogado ali para te proteger. Sem dúvidas. Né? Então olha que bonito fazer a prece para o desencarnado, por ente querido. Aí eu vou entrar aqui em outro momento, Entre a Terra e o Céu, é um livro também espírita, que é como uma prece refratada. Prece refratada eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Era uma jovem de 14, 15 anos, e ela perdeu a sua mãe. A mãe dela desencarnou, ela perdeu a mãezinha dela, e ela muito aflita, vendo a situação da família, da madrasta, do pai, do irmãozinho dela que ela tinha perdido, afogado. Então ela estava passando por muitas dificuldades, por muitos obstáculos. Ela parou e ela pediu com fé em oração para a mãe. Mãe, olhe por mim. Olhe para a situação em que nós estamos passando. Só que a mãezinha dela, que estava desencarnada, já tinha morrido, não estava em um lugar muito bom. Então a mãezinha não pudera ouvir o que a filha tinha clamado para ela. Então, às vezes a gente tem que entender que a gente às vezes faz a prece para a mãe e para o pai. Mãe, eu tô sofrendo, eu tô angustiada. Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá acontecendo aquilo? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes nós não sabemos a situação em que a nossa mãezinha está, o nosso paizinho, o nosso vô, a nossa avó está no plano espiritual. Nós não sabemos as condições que eles estão. Mas toda a prece é acolhida. Toda a prece feita com amor é recebida. Pode ser não diretamente pela pessoa, mas a espiritualidade benfeitora, ela vai se encarregar de levar essa prece, este bálsamo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente perde o ente querido e a gente fica se lamentando muito, é uma dor muito profunda, a gente sabe, a gente perder alguém, meu Deus, é uma dor inexplicável quando a gente perde alguém, ente querido nosso. Mas a gente tem que entender que se nós ficarmos tristes, chorando, clamando, invocando, nós não vamos deixar este ente querido tranquilo, em paz, em luz. No momento propício, a gente tem que fazer a prece em oração voltada a eles, mas uma prece que seja uma prece direcionada com amor, com alegria, lembrando dos momentos bons, dos momentos alegres em que nós passamos com aquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta, para que aquele desencarnado, aquele espírito, sinta-se bem.
Então nós temos que orar, fazer a oração para eles, mas oração de alegria, de amor. Obrigada, porque eu sei que você está aqui comigo. Eu sei que você, mamãe e papai, pode estar aqui comigo ou não também, pode estar fazendo os seus trabalhos espirituais. Mas não chorar, resmungar, se lamentar, clamar. E às vezes a gente fala assim, né? A gente vê muito aí. Ai, eu vou morrer junto com você. Ai, porque você me deixou. Gente, nós temos que entender que nós somos espíritos imortais, que nós, o espírito não morre, a matéria morre. É só uma separação. Nós somos todos emprestados aqui. Todos emprestados. Deus, a suprema divindade maior, Ele nos deu essa oportunidade de nós virmos em uma família, gerar um filho, ter nossos parentes. Mas é que para nós, unidos nesta família, nós possamos assim progredir, nós possamos assim entender um ao outro, praticar a paciência, a benevolência com o outro que está aqui do meu lado, porque com os de fora é fácil a gente gostar, a gente se dar bem, a gente ser simplesmente caridoso com o de fora é muito fácil, mas difícil é nós sermos caridosos aqui dentro, com a nossa família. Então nós precisamos ter este pensamento em nossa mente de que a oração, ela é o antídoto para todos os males e os sofrimentos da vida. Se apeguem à oração. Como eu disse, não precisa ser decorada, não precisa ser aquela oração, um livro, um texto. Pode ser aquela oração sentida do coração. A eficácia da prece. Será, como eu tinha dito antes, será que o que eu pedir eu vou receber? Como eu disse, depende do que você pedir. Logicamente, você não vai pedir coisas, eu quero que você, Senhor, me dê um carro, me dê uma casa, me dê... Logicamente que coisas assim é um pouco impossível, porque a gente tem que fazer por fazer, merecer os nossos esforços, não é verdade? E se a gente também for falar da prece, que nós possamos falar da preces inteligíveis, para que todos entendam o que nós estamos falando. Porque às vezes tem aquelas preces, como aqui no Evangelho também tem um item que eu vou dizer a vocês, de São Paulo, que diz assim: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. Aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência está sem fruto. E é verdade. Se eu oro com linguagem que vocês não entendem, o que vocês vão sentir com isso? Então, que possamos orar com uma linguagem inteligíveis. Que a gente possa entender o que você está passando para mim. É igual na vibração. Eu faço a vibração... E a gente tem que fazer a vibração com sentimento, porque se nós não fizermos a oração, a vibração com sentimento, do que vai valer? Vai ser decorada. Não vai passar aquele sentimento que você está passando, aquela paz, não vai conseguir passar para outra pessoa. A oração feita com fervor, como eu disse para vocês aqui, que a oração de mãe, ela arrebata as portas dos céus. E ela arrebata. Pedi e obtereis.
Batei, abri-vos a porta. Como Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer muito mais que eu faço. É só ter fé. Nas orações, nós tenhamos que ter fé. Pedir em prol do quê? Do nosso equilíbrio, do nosso fortalecimento. Agradecer. Gente, olha que maravilha nós agradecermos. Nós ter o poder da gratidão. Gratidão. É você agradecer. Agradecer por tudo que você passa na vida. Por tudo. Alegrias, tristezas, momentos que você tá passando, depressão, aquela coisa. Agradecer por os momentos que você está passando, porque às vezes aquele momento que você está passando de dificuldade, de depressão, é para a tua evolução, é para você ter um aprendizado naquilo que você está passando. Porque você está passando por dificuldade, por perrengos na vida, então você tem que ter um aprendizado do que você está passando. Então muitas vezes é um aprendizado para nós acordarmos e despertarmos de que a vida segue. E de que tudo tem um propósito, tudo é um alerta para a nossa vida. Tudo, nós somos movidos, nós, seres encarnados, espíritos imortais, nós somos envolvidos por sinais. Atente-se aos sinais que acontecem em nossa volta. Atente-se à sua intuição interna, que vem do teu coração, para lhe dizer algo. Atente-se à tua intuição. Atente-se aos sinais, que muitas das vezes os sinais se repetem na nossa vida e a gente não dá o devido valor. E ele lá, repetindo para você, ó. É isso. E você não dá importância. Porque muitas vezes nós pensamos assim, Deus, ele não olha mais por mim. Ele esqueceu de mim. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi um ente querido? Por que eu perdi o emprego? Só que tudo a gente coloca a culpa nele. Que é um Deus supremo, criador de todas as coisas. Tudo nós colocamos a culpa nele. Será que não é nós que estamos distanciados dele? Será que não somos nós que estamos distanciados dos nossos anjos guardiões? Pense nisso. Vamos a partir de hoje distanciar não, mas se aproximar dele, do nosso anjo. Vamos nos aproximar dele, clamar por ele, para que ele esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas, para que ele nos intua no que devemos fazer ou não fazer. Bom, nossa live está sendo muito boa, o pessoal está gostando, mas já vai dar 1 hora de live. Eu só vou contar uma historinha do Zé para vocês, da oração. É tanta coisa que a gente ia ficar se estendendo. Tudo que se passa na vida não é castigo, mas sim é uma prova. Sim, tudo que nós passamos na vida, nós passamos porque temos que passar. Ou é prova ou é expiação. Ou nós estamos aqui para expiar faltas cometidas de outras encarnações, ou até mesmo das causas atuais, ou das causas anteriores das aflições. Então, tudo é uma prova ou uma expiação para nós aqui. Então, o que nós devemos fazer diante desta prova, diante dessa expiação? É se apegar a Deus, a oração e a fé. Pedir resignação para seguir em frente. Porque Deus, ele não dá um fardo maior do que eu possa carregar na minha vida. Ele sabe muito bem até onde você vai, o teu limite ele sabe. Então, ele não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Então, vamos sermos receptivos a ele, sermos instrumentos dele.
porque é para o nosso melhoramento lá na frente, é para a nossa evolução lá na frente, tudo isso que a gente está passando. Não é castigo, porque Deus, ele não castiga. Deus, ele não precisa perdoar, porque ele não, é supremo. Deus é supremo. Jesus, espírito puro, espírito de luz, ele nunca se ofendeu com nada na vida. Por isso que ele nunca precisou perdoar, porque ele nunca se ofendeu com nada. Eu vou perdoar o quê se eu não me ofendi com você, que é meu irmão? Então, tudo é aprendizado para nosso espírito. Tudo que estamos passando, como eu disse na live anterior, nós estamos na família certa, nós estamos no país certo, nós estamos com as amizades certas, nós estamos no emprego certo. Tudo é conveniente para nós, na situação em que nós estamos. Nós estamos passando por essa expiação no mundo. Por quê? Para regeneração. Porque tudo é para regenerar, é para melhorar na nossa vida. Para nós, aprendizado. Tudo que nós passamos para nós é um aprendizado. É uma experiência para nós. Eu vou só falar aqui um pouquinho da historinha do Zé, que vocês vão gostar. Que é como o Zé, ele fazia a oraçãozinha dele, porque não é porque, mas você faz a oração bonita, você lê bonito, você faz isso bonito. Não, gente. A gente tem que fazer com o coração, com a nossa alma. Pra gente poder ser atendido, a gente conversar com Deus, todas as nossas aflições, conversar com Ele e dizer a Ele o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, pra Ele me dar a situação, o caminho certo de onde eu tenho que seguir. Tem uma reportagem com a Madre Teresa de Calcutá, que o repórter ele pergunta a ela, mas Madre Teresa, o que tanto você conversa com Deus? O que tanto que você fala com Deus? O que você fala para Deus? Conta para nós o que você fala para Deus, Madre. Ela diz simplesmente assim pro repórter, eu não falo nada, eu só ouço. Olha que bonito, olha que oração mais singela. Eu não falo nada, eu só ouço o que ele tem para me dizer. Aí diz que ele diz assim para ela, mas e ele? O que ele diz? O que Deus diz para você? Ele só ouve. Ele só me ouve. Então é aquela conexão com Deus. Ele tá te ouvindo. Ele tá sabendo dos seus sofrimentos, dos seus perrengues na vida. Ele sabe de tudo. Mas ele tem um propósito para você. O seu propósito vai surgir. Só que para isso, você tem que ter fé. Você tem que ter fé nas suas obras. A cada um segundo as suas obras. Você tem que ter fé naquilo que você está fazendo. Naquilo que você quer de bom para você. No seu melhoramento. Tá certo? Eu vou ler aqui a historinha porque a gente vai passar para vibração, para não se estender muito, ok? Então, assim, a historinha diz assim: cada dia, sempre ao meio-dia, um pobre senhor entrava na igrejinha que tinha na sua cidade. E ele entrava um pouquinho naquela igrejinha, naquela capelinha ali que tinha na sua cidade, ele ficava um tempinho, não muito, ficava, tirava o seu chapéu, abaixava a cabeça, ficava um pouquinho ali, aí ele saía. Então, esse senhor, ele todo dia, nesse mesmo horário, meio-dia, ele, ao percurso do trabalho dele, ele parava meio-dia na capelinha, na igrejinha, tirava o chapeuzinho dele, abaixava a cabeça e ficava ali. Era todo dia, meio-dia. E nisso, um sacristão achava estranho, porque via a simplicidade, a humildade, as vestes daquele senhor e até teve um pouco de medo, porque ali naquela capelinha, naquela igrejinha, havia muita coisa de valor. Então ele ficou até meio que com medo. E perguntou ao pobre cidadão: o que faz aqui, senhor? Todos os dias neste mesmo horário. Aí o senhor, muito humilde, responde assim para ele: eu vim rezar, mas eu não sei exatamente
fazer a reza, mas eu vim rezar. Falou assim pro sacristão. Todo dia eu entro aqui para falar com Jesus, para rezar. Aí ele chega lá, meio-dia, e fala assim: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim visitar você. Então, todo dia, ao meio-dia, o Zé entrava na capelinha e falava assim: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. Com essas pequenas, singelas palavras. Só que teve um tempo que o Zé não retornou à capelinha mais. E aí todos ficaram, né, da capelinha, que, né, praticamente todos os dias ele ia e aí desapareceu. Foram procurar esse tal Zé, onde que esse tal Zé se encontra. E dito que o Zé ele tinha sofrido uma enfermidade e estava internado em um hospital. E aí nisso, o Zé lá internado no hospital, passou a receber bastante visitas, passou a receber a alegria dos outros pacientes. E um dia uma freira que era responsável pela enfermaria do hospital dizia a ele assim: Zé, mas por que você sempre está feliz? Sempre contagia as pessoas ao teu redor. É verdade, irmão, estou sempre muito alegre. Mas sabe por quê? Porque eu recebo aquela visita todos os dias. E ela me faz muito feliz, essa visita. E a irmã, ela ficou intrigada, ficou meio assim. Tinha anotado a cadeirinha do lado ali da cama do hospital, que estava sempre vazia. E quem o visita, Zé? Que horas essa visita aparece para você? E o Zé diz assim: todos os dias, irmã, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da minha cama por alguns minutos ou segundos. E quando eu olho para ele, ele olha para mim, ele diz: oi, Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. Olha que coisa mais linda. Olha que história mais linda. Então quer dizer, não importa a prece que você for fazer, o que importa é o seu sentimento de humildade e bondade para com o que você vai conversar com Deus. Então, neste momento, eu vou pedir para vocês, neste momento, colocar o seu copinho aqui para ser fluidificado. E eu vou pedir neste momento para que nós fechamos os nossos olhos. Sintonizando essa energia. Pedimos neste momento amparo, proteção, fortalecimento espiritual. Pedimos a espiritualidade benfeitora que olhe por todos nós, participantes desta live, a todos os nossos irmãos que necessitam neste momento de uma oração, de uma vibração, a todos os nossos irmãos. Peço que mentalize aqueles que tanto necessitam. Pode mentalizar cada um de vocês, a pessoa que está necessitada, que está desempregado, que está enfermo, que está em depressão. Mentalize neste momento esta pessoa. E nós iremos vibrarmos neste momento, rogando a Jesus, nosso Mestre, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, vibrações por toda a nossa humanidade, por todos os nossos irmãos necessitados,
Vibrações por todos os ambientes onde se encontram em guerras, em sofrimentos, em tormentos, em aflições, em testes. Vibremos por todas essas pessoas, por todos esses irmãos em necessidade de nós neste momento. É o momento em que nós doamos um pouquinho deste sentimento para todos os nossos irmãos. Este momento de vibração. Rogamos ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora, vibrações pelos asilos, orfanatos, cárceres privados, vibrações para os hospitais, para os nossos irmãos que se encontram no leito de hospital, enfermos de corpo e de alma. Vibrações para os nossos irmãos suicidas, que abreviaram sua vida, sem ao menos pensar nas consequências que podem acontecer. Irradiemos a luz, a esperança, a paz, o amor em todos esses corações. Vibremos aos nossos irmãos desempregados. Digo sempre que amanhã é outro dia de novos recomeços, novas oportunidades para todos nós. Não desanimem, sigam em frente. O que é seu está guardado. Vibremos também pelos moradores de rua, pelos animais, pelos nossos irmãos que se encontram em depressão profunda, pelos nossos irmãos que perderam a vontade de viver, estão desanimados, estão perdidos ao léu, em desequilíbrio. Vibremos por todos eles, enviando vibrações e radiações de equilíbrio, de paz, de amor, de esperança. Vibremos a todos os necessitados neste momento. Vibremos por nossa família, por todas as religiões que propagam o Evangelho de Cristo. Vibremos pelos nossos amigos, vibremos pelos nossos adversários, nossos inimigos. Vibremos por nós mesmos, por nós estarmos reunidos neste momento de oração. E eu gostaria que todos vocês repetissem mentalmente, verbalmente: eu sou luz, eu sou a paz, eu sou o amor. Eu sou a cura. Eu sou o equilíbrio. Que toda tristeza, que todos os miasmas possa neste momento se extinguir. Todo pensamento negativo, toda inveja, todo orgulho, toda ira, toda maldade possa se extinguir e que possa só adentrar em nossos corações a benevolência, a paciência, a piedade, a bondade, o amor, a luz, o auxílio. Que assim seja, graças a Deus. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Podem tomar a sua água, podem dar a água para os seus entes queridos, para o pessoal que ali se encontra em sua residência, pode compartilhar a água. Algum comentário vocês podem estar colocando, ok? A gente vai já dando
por fim a nossa live desta noite. Bom, algum comentário? É um pouco que nós possamos fazer em prol da humanidade, em prol dos necessitados e em prol de nós mesmos. Porque nós mesmos ficamos em paz, ficamos bem e equilibrados. Que assim seja. A oração tem um poder mágico. A oração, ela é a comunhão com a divindade. Podemos orar sempre. Devemos. Não é que podemos, nós devemos orar sempre. Meus irmãos, muita paz para todos. Nós vamos encerrar então a nossa live desta noite. Agradeço a Deus, espiritualidade benfeitora, pela oportunidade. E agradeço a todos vocês também por esta união de pensamentos. Porque nós unidos em um só pensamento de amor e de caridade, de paz, o universo todo fica feliz por nós. Boa noite, gente. Até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus.